Chegou a hora do quadro queridinho do programa Ver Mais Saúde, um espaço para tratar de qualidade de vida e bem-estar. Informações com especialistas gabaritados e reconhecidos no nosso estado. O quadro Ver Mais Saúde é feito em parceria com a excelente clínica Dr. Altoff, referência para toda Santa Catarina em diagnóstico por imagem. E hoje, nossa entrevista tem duas frentes: as consequências neurológicas da Covid-19 e a nova droga para o tratamento do Alzheimer. Nós estamos recebendo no estúdio o neurocirurgião Dr. Luiz Lavrada Júnior. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Dois assuntos bem interessantes. Primeiro, nós vamos falar da Covid-19. Quais os efeitos no cérebro causados pelo novo coronavírus? O coronavírus ele tem atingido tanto o sistema nervoso central, falando diretamente do cérebro, com sintomas relacionados como déficits cognitivos de memória, dores de cabeça, tonturas, até quadros mais devastadores como o AVC. E sintomas também relacionados ao que a gente chama de sistema nervoso periférico, que são os nervos do corpo. Um exemplo bastante comum é a perda do olfato e do paladar. E que o pessoal tem reclamado muito, né? Que eu acho que é desses que você falou aí agora, eu acho que são sequelas mais comuns, né, mais doutor? Mais comuns, exatamente. E nesse caso, quais sintomas, então? Você falou aí da questão da perda do olfato, paladar, mas tem algum outros sintomas que indicam essas sequelas neurológicas que podem, de repente, também estar acendendo um alerta aí às pessoas que têm Covid? Perfeito, Gisele. Na verdade, a gente tem um momento que a gente liga um alerta assim. Os trabalhos mostram que a grande maioria, isso é bom, recupera isso dentro dos 3 primeiros meses. Porém, isso pode perdurar além dos 3 primeiros meses. Aí liga esse alerta. Aí um profissional mais especializado na dependência da queixa deve ser procurado. Tem que procurar. Aí, algumas pessoas comentam comigo, doutor, não estou sentindo um pouquinho de cheiro, não estou sentindo... hoje eu não senti o gosto. Quando que realmente é algo para se preocupar nesses dois quesitos, nos dois sentidos, olfato e paladar, doutor? Como eu falei, né, persistência, principalmente passou desses 3 meses em especial, nada te impede de procurar um especialista antes, em especial o otorrinolaringologista, no caso. Mas a persistência, além desses 3 meses, o trabalho tem mostrado que é um grupo menor e aí liga um alerta assim pra gente. Tem pessoas que dizem que está muito tempo e não passou, quer dizer, não procuraram uma reabilitação? Exatamente, a reabilitação pode ser indicada em muitos casos, às vezes o otorrino vai indicar alguma terapêutica medicamentosa ou até uma modalidade que a gente chama de treinamento olfatório, onde é treinado e estimulada a recuperação desse olfato também. Sim. Pedi para o pessoal passar para a próxima pergunta aqui, mas essa questão da reabilitação, acho que essa questão é bem importante, né? No caso, você falou do olfato e do paladar, né? Mas nos outros daí mais graves, AVC, outros problemas neurológicos, como é que é a reabilitação para quem teve Covid? A reabilitação é fundamental para evitar que isso perdure, né? Que a doença e as queixas sejam algo duradouro. Isso envolve uma gama de profissionais. Os médicos especialistas, neurologista, seja ele, o otorrino, como eu falei, o neurocirurgião, psicólogo, psiquiatra, envolve também fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, ou seja, uma gama de profissionais trabalhando em conjunto para tentar recuperar esse paciente à plena forma dele. E o que os estudos, doutor, estão apontando? Nós estávamos comentando antes da entrevista, não estava nem na pauta, mas você me falou, e eu acho que pode ser até um gancho para o próximo assunto, que a Covid, alguns estudos estão apontando alguma ligação com semelhanças ao Alzheimer, é isso? Exatamente, ele tem promovido alguns déficits neurológicos que a gente chama de quadro demencial. São distúrbios cognitivos, em especial a memória, pode acometer também questões de atenção, tempo de raciocínio que às vezes está mais lentificado. E esse quadro cognitivo demencial que aparece, muitas vezes é muito semelhante ao Alzheimer, muito semelhante. Trabalho bem recente tem apontado isso. Nossa, e os estudos, é tudo muito contemporâneo, né, doutor? Então, quer dizer, os estudos estão apontando várias frentes. Essa neurológica agora ligando a questão do Alzheimer é interessante. Nós temos pergunta de telespectador, 988-18-1938, nosso WhatsApp. Quem teve caso na família teria algum exame para fazer para detectar o Alzheimer? Já pulando para o próximo assunto, mas já vamos lá, Vera. Para começar o tratamento antes da doença começar? Então, quem teve caso na família teria algum exame para fazer para prevenir? Na verdade, a atenção sobre as queixas do paciente, principalmente relacionadas à memória ou atividades habituais que a pessoa já estava acostumada a fazer, ela se esquece, isso liga um alarme para a gente.
existe um fator hereditário importante, a gente deve ficar atento a isso. Na verdade, exercícios físicos, leitura, hábitos de vida saudáveis, que são saudáveis para o nosso cérebro, são importantes para evitar isso. Existem exames de imagem que nos ajudam no diagnóstico, por exemplo, a ressonância magnética, porém o diagnóstico mesmo é clínico, no exame, mas não existe nada tão precoce assim que a gente consiga detectar antes de se instalar. Tá certo. Obrigada, Vera, pela sua participação. Agora, você falou exame, e para encerrar a questão Covid, que tipos de exames são feitos aos pacientes que têm consequências neurológicas na Covid? Obviamente que o exame clínico com um especialista é fundamental para levantar as hipóteses, muitas vezes fechar esse diagnóstico, porém, talvez o exame principal, com certeza principal para isso é a ressonância magnética, porque ela nos dá uma qualidade de imagem, em especial a 3 Tesla, que tem uma resolução maravilhosa, ela consegue apontar com precisão para a gente, muitas vezes, o lugar acometido. Nós já falamos sobre esse exame aqui, né, na clínica Dr. Altoff, bem legal, e o pessoal ficou sabendo desse exame. Agora, falando da questão do novo tratamento para o Alzheimer, é um assunto também que interessa bastante. O que os estudos estão apontando? Na verdade, são estudos ainda bem iniciais, porém, que despertam otimismo na gente, porque essa droga é chamada aducanumab. O que chamou muita atenção é o fato de que há quase 20 anos o FDA, que é o órgão americano regulador das drogas, uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, autorizou, há quase 20 anos não autorizava uma nova droga para tratamento do Alzheimer e autorizou ela. Isso despertou todo um otimismo em nós neurologistas. Que bom, né? Porque qualquer sinalzinho é uma esperança. O pessoal que já viveu isso sabe como é que é, né? Tem já como saber como age essa droga dentro do cérebro? Sim, já demonstrou que ela diminui uma proteína que é responsável pela doença, pelo Alzheimer, que é uma proteína que a gente chama de beta-amiloide. Ela se deposita demais no cérebro e leva ao quadro. E ela conseguiu mostrar nesses estudos iniciais a diminuição da concentração dessa proteína no cérebro. Ai, que notícia boa, gente. Já está disponível para tratamento? Você falou estudos iniciais, já sabia que essa minha resposta não ia ser tão otimista, né? Mas vai demorar? Ainda, como você mesmo lembrou, ainda é inicial, carece de estudos maior a longo prazo e de mais forte respaldo para ver quanto isso pode repercutir no dia a dia na clínica do paciente. Porém, ainda carece também de vir para o Brasil, passar por uma avaliação rigorosa da Anvisa antes de estar disponível. Demora uns aninhos ainda, Demora um então, pouco né? ainda. Sim. Mas é uma esperança de cura, né, doutor? Exatamente, a gente se apega a uma esperança, ainda não existe a cura, mas é a primeira droga que a gente viu agir na fisiopatologia da doença, então isso, como eu falei, traz um grande otimismo para a gente. E outra hora a gente vai voltar a falar sobre o mal de Alzheimer, porque eu já tive experiência, eu sei que as pessoas que têm experiência realmente é algo que o pessoal se sente impotente, né? A família quer ajudar, todos querem ajudar, então é uma doença que acaba atingindo a todos. Ai, doutor, passou rápido, foi demais, muito boas informações, eu acho que o pessoal ficou ligado, e atenção aos sintomas, reabilitação é importante na questão da Covid, pessoal. Muito obrigada, então, doutor Luiz Lavradas Júnior, muito obrigada pela sua participação e volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. Tá bom, gente.